O Jornal Imediato entrevistou 2 deputados da região na Assembleia da República. Falamos com António Cunha, deputado eleito pelo PSD, e com Hugo Carvalho, eleito pelo Partido Socialista, que nos deixaram a sua perspectiva sobre este momento político, sobre esta crise política que o país atravessa e que levará a novas eleições. Doutor, muito obrigada por estar aqui connosco, por ter aceito este nosso convite. Começava por aí, o Orçamento de Estado não passou. Quem é que perde e quem é que ganha com isso? Bom, quem perde, é claro, perde o país, perdem todos os portugueses. Este era um orçamento que tinha uma marca muito forte progressista para o nosso país. Tinha desde logo um compromisso muito efetivo, a partir do dia 1 de janeiro, de aumento das pensões. E não só das pensões mais baixas, de todas as pensões até ao limite de 1.097 euros. Havia esse aumento de pensões no valor de 10 euros, que é muito significativo para muitas famílias. Esta medida iria beneficiar 2,3 milhões de pessoas. Era uma medida de banda larga. Nós estamos a falar de pessoas que têm uma pensão mensal de 400 euros, que iam ganhar ao final do ano mais 140 euros. Mas este Orçamento de Estado trazia muitos progressos noutros domínios que nós consideramos muito importantes para o futuro. As creches, que são hoje um problema para as jovens famílias, um custo muito significativo. Nós iríamos iniciar, já desde o próximo ano, o início da gratuitidade para o primeiro ano de frequência nas creches e alargar sucessivamente aos diversos anos. É um progresso enorme no nosso país que foi colocado em causa e queria beneficiar muito as jovens famílias na conciliação do trabalho com a vida familiar, que é imprescindível para nós conseguirmos melhorar a nossa natalidade. Tínhamos avanços significativos na garantia para a infância, com o aumento do abono de família, com prestações novas para garantir que todas as crianças podem ter uma infância e mais oportunidades nessa mesma infância. Enfim, o salário mínimo nacional, que tinha um aumento de 40 euros mensais, um salário mínimo nacional que temos feito um trabalho muito profundo de crescimento. Hoje é quase difícil de lembrar, mas nós em 2015 tínhamos um salário mínimo de 505 euros. Hoje nós estaríamos a falar de uma proposta para alcançar os 705 euros. São 40% de aumento num período de 6 anos, que é muito significativo. Enfim, também para as empresas, este orçamento trazia benefícios, para além de um aumento do investimento público. Havia também o fim do pagamento especial por conta, que iria beneficiar mais um conjunto significativo de empresas. Na área do IRS, nós tínhamos o desdobramento dos colégios de IRS, que daria mais rendimento para as famílias. Tínhamos isenções do aumento do mínimo de existência para o IRS, portanto havia mais 140 mil pessoas, mais 170 mil pessoas, aliás, que ficariam isentas de pagar IRS, assim como os mais jovens teriam isenções para na entrada do mercado de trabalho nos seus primeiros 5 anos, isenções na taxa de IRS, permitia que os salários das pessoas mais jovens, em particular aqueles que estão a entrar no mercado de trabalho, pudessem também ter um aumento desse mesmo rendimento. E, portanto, quando me pergunta quem perde com a não aprovação deste orçamento, é precisamente o país, são os portugueses, porque este orçamento tinha um conjunto de desígnios muito fortes, quer no apoio à infância, quer no apoio aos rendimentos, que tinha uma marca muito identitária e progressista para o nosso país. E, portanto, por essa via, o país fica necessariamente a perder. Também, deixo que diga, também tínhamos o maior aumento sempre do financiamento para o Serviço Nacional de Saúde, porque é muito importante, este período de pandemia mostrou também isso, que a resposta de saúde é imprescindível e nós não queremos abdicar da qualidade dos nossos serviços de saúde público que temos hoje. E, portanto, enfim, foi uma oportunidade perdida para nós avançarmos um pouco mais nestes domínios que eram grandes desafios para o nosso país. O que é que falhou nesta negociação? Falhou não haver o encontro de posições entre aqueles que eram os parceiros que têm suportado o governo. Nós iniciamos este caminho de governação com os parceiros à esquerda em 2015, rompemos um conjunto de paradigmas de políticas de austeridade, demonstramos que era possível crescer e ao mesmo tempo termos contas públicas equilibradas. Relembro que nós ao longo dos últimos anos fomos batendo sucessivamente o melhor déficit da história da nossa democracia, as contas foram sendo certas e nós conseguimos ter o progresso social e romper com este paradigma. Para este Orçamento de Estado, nós não conseguimos encontrar um acordo entre aqueles que foram os parceiros que suportaram o governo. Não conseguimos, em primeiro lugar, porque não houve, por
parte de quem suportou o governo, nomeadamente o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV, de chegarem a este mesmo entendimento. O PS aproximou-se daquilo que eram as exigências destes partidos à esquerda. Aproximou-se bastante, aliás, em diversos domínios. A verdade é que muitas das questões que levaram ao chumbo do Orçamento de Estado nada têm a ver com questões orçamentais ou com o debate do próprio orçamento. Relembro que para o Bloco de Esquerda foi colocada muitas vezes a questão do Código de Trabalho, que não tem rigorosamente nada a ver com o Orçamento de Estado. E, portanto, aquilo que aconteceu foi que o Partido Socialista esteve neste processo negocial como esteve nos processos negociais anteriores, com um ponto de partida o qual foi evoluindo no sentido de aproximar àquilo que eram também exigências legítimas daqueles que dão suporte ao governo, mas a verdade é que não sentimos neste processo negocial que do outro lado houvesse também a flexibilidade para se aproximar àquilo que eram os avanços que estavam a ser alcançados. Com isso foi colocado em causa tudo aquilo que referi, aumento de pensões, aumento do salário mínimo, mais apoios à infância, as creches gratuitas, enfim, porque aquilo que eram as exigências que estavam a ser colocadas para este orçamento, essas sim foram dadas respostas. Agora, há outros domínios com os quais o Partido Socialista, e sempre o assumiu, não colocará em causa nem as contas certas, nem as contas públicas certas, porque isso também é um desígnio da nossa governação. Mas, enfim, é com alguma pena que nesta fase não conseguimos encontrar este caminho de convergência em aspectos que não são de índole orçamental e com isso temos colocado em causa o Orçamento de Estado. Isto não quer dizer que isto seja um fim em si mesmo. Há espaço para que continuemos a trabalhar neste caminho que foi traçado. No entanto, é um percalço que era desejável que não tivesse acontecido. Que expectativas é que tem para o próximo ato eleitoral? Acredita que a esquerda, assim como os partidos que fizeram parte da chamada geringonça, poderão ser penalizados pelo povo por este chumbo do orçamento? Eu diria que no cenário teórico, os partidos que mais têm a perder são aqueles que chumbaram o orçamento do Estado, em particular aqueles que no passado deram suporte ao governo. Nesse caso, aquilo que parece é que o eleitor pode muito mais facilmente penalizar os partidos à esquerda, mas eu julgo que isso não é assim tão líquido. Não é líquido porque enfim, a nossa ambição, a ambição do Partido Socialista, é que nestas eleições o PS tenha uma votação reforçada, uma legitimidade reforçada para continuar a desenvolver a governação. Mas também sabemos que para isso é imprescindível que haja, e continua a haver, uma maioria de esquerda no Parlamento. E, portanto, nestas eleições, nós não estamos perante um jogo do sim ou do não, que temos necessariamente que penalizar uns em detrimento de outros, porque a conjuntura política não é assim tão linear. Dizer que nós não podemos esquecer que por trás deste orçamento há 6 anos de governação estável, de governação duradoura, aliás, como em poucos momentos da história da nossa democracia se viu, são poucos os governos que tiveram esta duração. Então, governos minoritários não houve nenhum que tivesse esta duração. Portanto, a esquerda demonstrou que é possível ter entendimentos e é possível ter uma governação estável para o país. E eu julgo que os eleitores também irão perceber essa mesma mensagem. Até porque, do outro lado, também está uma direita que está fragmentada, que está dividida, que está a colocar num período que é decisivo para a vida do país, estas eleições, nas opções que são precisas fazer, também está a ser colocado à frente das opções do país, também estão a ser colocadas as guerras internas de liderança, muitos portugueses não conseguem perceber qual é aquele jogo, porque é que agora dá jeito de eleições, porque é que não dá, porque é que as eleições devem ser mais tarde, os congressos partidários, enfim. Para os portugueses também não é claro, ou melhor, ou para mim, não é claro que o português comum, o cidadão comum, o eleitor comum, os nossos eleitores, olhem para uma penalização dos partidos à esquerda, quando à direita também não vem uma alternativa que esteja credível, preparada e focada em resolver verdadeiramente os problemas do nosso país. E, portanto, o Partido Socialista tem que encarar estas eleições de forma transparente, de cabeça tranquila, relativamente à governação que fez nos últimos 6 anos no país, e também de consciência tranquila para com os portugueses, porque tudo aquilo que fizemos,
E as nossas decisões neste Orçamento de Estado têm sempre por base num princípio de que é possível termos mais progresso social, mais justiça social, mas colocando, inevitavelmente, as contas públicas em dia e sem nunca poder haver a mínima margem para essa derrapagem, porque sabemos que no futuro a dívida pública, a nossa capacidade de ter um déficit e contas públicas equilibradas são muito importantes para nós conseguirmos dar respostas a eventuais problemas, como esta pandemia nos veio evidenciando. Mas julgo que estão reunidas todas as condições para que no próximo ato eleitoral o Partido Socialista possa ter uma votação reforçada que lhe permita dar estabilidade na governação em Portugal. Que impacto é que este chumbo vai ter ao nível dos fundos comunitários e do Plano de Recuperação e Resiliência? A possibilidade de eleições poderia ter um impacto muito significativo na nossa vida local, do aproveitamento dos fundos comunitários, seja a nível nacional, seja o PRR, seja os próprios fundos comunitários, até das próprias autarquias. E daí as declarações do Primeiro-Ministro António Costa evidenciando que não se demitia, independentemente da decisão do Sr. Presidente da República, é muito importante, porque isso nos permite continuar a executar fundos comunitários, permite-nos fechar tranquilamente o quadro comunitário existente, permite-nos programar a execução do PRR e dos avanços que são significativos. Isso é muito importante para as questões locais e até para a nossa região, para investimentos que estão programados na nossa região. Dizer que, por exemplo, no município de Amarante, com a não aprovação do Orçamento de Estado, perde cerca de €500 mil das transferências que eram feitas para o ano de 2022. Isto aplica-se a todos os municípios, que havia um reforço que neste momento deixa de existir. Isso, de facto, tem implicações na vida dos municípios, das nossas autarquias, da nossa região. Mas é importante que este processo de instabilidade política passe o quanto antes, nós possamos retomar a nossa atividade normal, porque temos um fim de quadro comunitário para fechar, com alguns processos de overbooking, onde poderão existir oportunidades para nós termos aqui uma folga orçamental nos investimentos locais que estamos a realizar, para que seja importante nós avançarmos na execução do PRR, que tem uma parcela muito significativa, que tem uma execução muito curta, que temos de ser rápidos a executar, e, portanto, a boa notícia é que, a somar a esta crise política, houve um sentido de responsabilidade do governo de manter-se em funções, mesmo que em condições mais precárias, sem a possibilidade de haver processo legislativo, a ter que governar com as restrições orçamentais que resultam de quem não tem um orçamento aprovado, mas a verdade é que o facto do governo continuar em funções é um alívio para a vida normal do nosso país, e que me apraz aqui salientar. E esta instabilidade no momento em que o país, o que mais precisa é de estabilidade, depois de quase 2 anos de pandemia e de restrições e de penalizações, quer para as empresas, quer para a comunidade, este momento deveria ser um momento de tranquilidade. Sim, este devia ser um momento de tranquilidade e o Partido Socialista nunca escondeu isso. E não escondeu quando quis fazer de tudo e todos ir até ao limite daquilo que era possível para que o país tivesse hoje um orçamento e não tivesse uma crise política aberta. Aliás, este apelo surgiu também por parte do Sr. Presidente da República. Houve este esforço. Agora, também é preciso, concordando que não se pode acrescentar uma crise, ou não se deve acrescentar uma crise política, uma crise pandémica, uma crise económica, enfim, mas a verdade é que em democracia também ninguém deve ter medo de ouvir o povo, de ir a sufrágio. O Partido Socialista não tem medo de ir a esse sufrágio eleitoral, respeitando aquilo que são as opiniões dos portugueses. Agora cabe a cada partido apresentar-se de forma séria, rigorosa e preparada para este momento de exigência que nós temos. E, de facto, entre aqueles que provocaram uma instabilidade governativa à esquerda do PS e aqueles que hoje, à direita, continuam em guerras internas, que os portugueses não conseguem perceber apenas porque há jogos de poderes partidários, ao invés de se centrarem numa proposta alternativa para o país, esses mesmos também não estão à altura daquilo que é o momento que nós hoje estamos a ultrapassar. Os portugueses esperam que o país continue a combater a pandemia, a recuperar desta crise económica. Temos feito um trabalho notável no combate à pandemia, somos o país com a taxa de vacinação mais avançada do mundo. Isso permite-nos ter hoje a nossa economia a funcionar melhor. Obviamente que a pandemia ainda não passou e, portanto,
temos que nos centrar naquilo que são as respostas urgentes que ainda é preciso fazer, mas também alavancar desafios futuros de desenvolvimento do nosso país. E, portanto, esta crise política era evidentemente dispensável nesta fase.